E aí pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje um vídeo de um equipamento que eu tenho certeza que vai agradar muitas pessoas. A gente sempre recebe algumas perguntas, alguns pedidos de indicação de equipamentos, de carretilhas que tem um corpo feito em alumínio, que tem um chassi feito em alumínio. E hoje então eu vou trazer para vocês a Gitai, a ADC ou Cast Play. Lembrando que todos os equipamentos que a gente mostra aqui no canal, eu deixo o link embaixo na descrição, tá? Então o pessoal que tiver interesse é só entrar lá e fazer sua compra. E lembrando que quem compra através dos nossos links ajuda o canal, beleza? Então vamos lá pessoal, a caixa aqui é bastante simples, não tem muitas informações sobre quantidade de rolamento, não tem informações sobre velocidade, IPT, peso, mas isso eu vou falar para vocês durante o vídeo, beleza? Então abrindo aqui a caixa, a gente tem a carretilha logo dentro desse saquinho. E aqui uma vista explodida bem simplesinha, que inclusive veio bastante amassada, né? Veio até com um rasgadinho aqui. Essa carretilha foi enviada pelo nosso amigo Leonardo, que é lá do Paraná. Ele comprou essa carretilha e perguntou se eu queria fazer vídeo dela, já que ainda não existe vídeos dela aqui no YouTube. E eu, claro que eu aceitei, porque era uma excelente oportunidade de trazer mais um vídeo aqui para o canal, mais um conteúdo para vocês. E é um equipamento que com certeza vai agradar muita gente, né? Então aqui nós temos um manualzinho bem simples. Aqui na parte de trás nós temos a vista explodida com desenho, numeração e nome de todas as peças, porém todos os nomes estão em chinês. Caso você precise de alguma peça, você vai ter que recorrer somente à numeração mesmo. Então aqui com a carretilha em mãos, vamos começar a nossa análise. Ao primeiro contato, é uma carretilha que tem um peso bom. Eles especificam que ela pese 195 gramas, mais ou menos. Eu vou pesar para confirmar para vocês. Mas é um peso ok, é um peso bom. É um peso semelhante à Seek Knight Red Fox. É um peso próximo da Spark vermelhinha. É um peso semelhante ao da Falcon. Então podemos dizer que é um peso bom, tá? Não é uma carretilha leve, mas também não é uma carretilha pesada. É um peso semelhante também a algumas Tatulas, peso semelhante ao de algumas Curado 70. Então assim, não é um peso excelente, mas também não é um peso ruim. Tendo em vista ser uma carretilha feita de alumínio, eu entendo que é um peso ok, que é um peso aceitável para esse equipamento. Inclusive, ela é mais leve do que a Alloy M da Piscifun, que pesa 210 gramas. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui a nossa análise. Aqui com a carretilha em mãos, a primeira coisa que eu observo é o seguinte. Vejam que essa carretilha ela tem um perfil bem baixo. Ela me lembra muito a pegada da Venator AC. Inclusive esse anel aqui com a regulagem do freio, ele também é bastante semelhante, lembra muito as carretilhas da Marine. Esse gatilho aqui também me lembra muito o gatilho da nova Liger, o gatilho da Venator AC, embora nas duas carretilhas da Marine não tenha essa parte aqui que seria meio que um antiderrapante. Mas no geral a pegada se assemelha bastante. Então aqui nós temos uma carretilha com uma pintura próxima assim ao tom de chumbo, com detalhes em dourado, né? O carretel dela aqui tem uma espécie de um black nickel, um pouquinho mais escuro do que um chumbo. Aqui nós temos uma manivela, não é grande, mas também não é pequena. É uma manivela de 9,5 cm. Então a gente pode considerar como quase que um tamanho padrão. Eu gosto de manivelas pequenas, tipo 8,5. Algumas pessoas já preferem manivelas maiores, né? Existem variações aí de 11 centímetros, 11,5, 10,5. Mas essa aqui a gente pode considerar como sendo um tamanho intermediário. Ela vem com esses pegadores aqui feitos em EVA, eles são redondos, eu particularmente não gosto, prefiro pegadores que sejam chatos, seja eles de borracha ou seja eles de EVA, como nesse caso aqui, mas eu prefiro que eles sejam chatos. Algumas pessoas não se incomodam com isso, então para elas isso pode não ser um problema. Os acabamentos dos pegadores têm esse tom meio cromado, quase que um black nickel também, porém eles são feitos de plástico. A manivela vem com uma pintura preta, a estrela de fricção também é preta e ela é feita de plástico ou de grafite. O ponto a ponto da estrela ele é razoavelmente bom, ele não chega a ser macio demais a ponto de ser frouxo, mas ele também não chega a ser duro a ponto de ser incômodo para a gente manusear. Aqui a sintonia fina não tem o ponto a ponto, é um botão bastante firme. O fato dele ser firme já nos dá assim, uma certa segurança, né, de que pelo menos ele não vai cair, não vai se soltar durante a pescaria e a gente acaba perdendo ele. O gatilho dessa carretilha, ele é razoavelmente confortável, ele desce de forma confortável, sobe também de forma confortável,
porém ele é bastante barulhento. Quando ele desce o barulho é um pouco menor, mas quando ele sobe é um barulho um pouco mais alto, um pouco mais agudo. Desse lado aqui a gente tem a regulagem do freio magnético, que é o único freio que essa carretilha dispõe. Vejam que esse anel é bem semelhante ao das carretilhas da Marine Sports. Aqui nós temos um botão macio, um botão bem bom, fácil de pegar. A pega dele aqui não é tão rasa, então a gente consegue ter uma certa empunhadura agradável. E pelo fato dele ser um botão macio, a gente também consegue ter uma certa facilidade para ajustar. Aqui no freio a gente tem o primeiro ponto, que seria nessa bolinha cinza aqui, que seria, vamos dizer aqui, o 0. Depois a gente sai um ponto que ele fica um pouquinho frouxo. Logo em seguida a gente cai no número 1. Entre o 1 e o 2 a gente tem mais 2 pontos, tá? Então se a gente for considerar do 0 até o finalzinho do 10, nós temos 30 pontos de regulagem para esse freio. Essa carretilha vem com um carretel mais fundo, né? Não seria um carretel Big Game, seria mais para um carretel padrão, tipo das carretilhas da Marine. Ele me passa a impressão de ser levemente mais fundo do que o carretel da Venator AC, mas é um carretel bastante semelhante. Aqui na frente, como pode ser visto, o guia de linha dela tem um formato padrão, ele é meio oval, semelhante ao de carretilhas da Marine, como a Venator AC, como o da Ligier, e ele não tem o formato cônico, tipo das carretilhas da Cast King, que seria um furinho menor aqui na frente e o furo maior aqui na parte de trás. A capinha do eixo sem fim é feita de plástico e a porca que segura a unha também é feita de plástico. Aqui na sapata de fixação da carretilha, a gente tem um pequeno bracinho que faz a ligação entre a sapata frontal e a sapata traseira. É bem fininho e eu acredito que eles tenham mantido ela como uma forma de reforço e ao mesmo tempo fizeram ela mais fininha para conseguir entregar uma pequena redução de peso. Vejam que aqui na parte de baixo a gente tem uma abertura também, que geralmente é colocada aqui em forma de dreno. Caso a carretilha caia dentro d'água, por exemplo, essa aberturinha aqui vai servir para o escoamento da água. Agora, pessoal, antes que a gente prossiga com essa análise, vamos falar um pouquinho sobre algumas informações que a Gitai coloca lá na página de venda desse equipamento. Eles falam pra gente que essa carretilha é feita com chassi de alumínio, que ela tenha 10 rolamentos de aço inox mais o rolamento de anti-reverso. A velocidade de recolhimento seria 8.1 para 1, um drag máximo de 10 kg. Informam também que essa carretilha é compatível com água doce e com água salgada e que o peso dela seria de 195 gramas. Então vamos pesar ela para a gente confirmar essa informação. Então aqui nós temos 198,78 gramas. Então de fato é uma carretilha que está com peso ok, dentro do que foi mencionado para a gente. Então, tendo visto essas pequenas informações que o fabricante fala para a gente, vamos abrir a tampa dela aqui para a gente conhecer o sistema de freio dela. Para abrir a tampa aqui é bem simples, ela tem aqui uma alavanquinha. Essa alavanquinha é bem macia, então é interessante que você tenha uma certa atenção para evitar de perder a tampa da sua carretilha. Vamos abrir ela aqui para a gente ver como que é aqui por dentro. Então é basicamente, ó, puxou a alavanquinha para trás e girou a tampa para baixo. Então é bem simples. Então aqui nós temos um sistema magnético comum, né, aquele bem padrão mesmo, que conforme a gente vai aumentando ou diminuindo o freio, esse disquinho preto com os ímãs vai se aproximando ou se afastando do carretel. É um mecanismo super simples, já existe em praticamente 90% das carretilhas do mercado, então não tem muita novidade. O carretel dela, ele tem um formato bastante convencional, eu vou medir e pesar eles para vocês também. Ele vem com um eixo de aço inox e uma coisa interessante que eu observo aqui é o seguinte: essa carretilha vem com um rolamento de tamanho padrão aqui na tampa e esse rolamento que fica fixo no carretel, ele é menorzinho. Vamos tirar a medida dele aqui de uma vez para vocês verem. Vamos zerar aqui o meu paquímetro. Esse rolamento mede 9 milímetros de diâmetro externo, 5 milímetros de furo e a altura dele, que seria, vamos dizer assim, que a largura do rolamento, é de 3 milímetros. Então, assim, é um rolamento bem comum em carretilhas de formato convencional. Geralmente a gente vê esse tipo de rolamento, ou até menores do que esse, em carretilhas voltadas para uma pescaria mais BFS, onde usam-se rolamentos de maior precisão, nem com esferas menores. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos um rolamento desse lado aqui do pinhão e vamos tirar essa tampinha da sintonia fina para a gente ver se desse lado também temos um rolamento. Sim.
Então essa carretilha vem com um pinhão apoiado por 2 rolamentos, o que é um ponto bastante positivo também. Já o rolamento aqui da tampa, ele tem as medidas bem convencionais, que seria o furo de 3 mm, o diâmetro externo de 10 mm e a largura do rolamento de 4 mm. Vamos tirar também aqui, pessoal, as medidas do carretel, para que vocês tenham conhecimento. Olha, esse carretel mede 32 mm de diâmetro, ele tem 26 milímetros e meio de largura e o eixo dele de ponta a ponta 65,22 milímetros, 13,95 gramas. É um peso assim bem padrão, bem tradicional até. Pessoal, então agora vamos falar aqui um pouquinho sobre acabamentos e alguns pontos da estética desse equipamento. Essa carretilha vem com uma pintura, como eu já disse, parecida com a cor de chumbo. Ela tem um acabamento intermediário, tá? Não seria um acabamento excelente, mas também não seria um acabamento ruim. Eu percebo que a pintura dela tem assim algumas pequenas falhas, né? Alguns pontinhos de algumas pelotinhas, vamos dizer assim, que a gente passa o dedo assim e sente que parece que na hora da pintura posou ali algum cisquinho, alguma poeirinha e acabou marcando a carretilha. Ao meu ver, tendo em vista o custo dessa carretilha e pelo que ela nos entrega, pelo menos em robustez, para mim tá ok, tá? Não vou dizer para vocês que é ruim, mas como eu sempre comento com vocês, eu sempre coloco essa pauta aqui nos vídeos, que é em relação a acabamento, pintura e encaixes, eu acho que vale a pena comentar isso com vocês. Eu percebo também que a gente tem aqui uma pequena diferença no tom da pintura da carretilha. Essa tampa aqui, ela é levemente mais clara do que o chassi e do que a tampa lateral aqui da manivela. É uma diferença até que bastante sutil, só se a pessoa parar para olhar ou se ela for muito crítica, que ela vai conseguir observar essa pequena diferença, tá? Ao meu ver, não vai interferir em nada, não vai fazer da carretilha melhor ou pior. E outra coisa que eu observo assim, de uma forma bastante sutil também, é que os encaixes entre a tampa e o chassi dela não são tão precisos. É melhor do que de carretilhas como Falcon e Red Fox, por exemplo, mas a gente consegue observar que existe uma pequena falhazinha, tá? Não seria rebarba que a gente passe a mão e sinta que ela é áspera, tá? Que seria uma falta de acabamento, não seria isso. É uma diferença de nível mesmo, tá? A gente passa a mão assim, a gente consegue perceber que entre o chassi e a lateral da carretilha existe um pequeno degrauzinho, coisa assim bem sutil e que, como eu disse, só quem é muito crítico que repare bastante que vai conseguir identificar essa pequena diferença. E aqui, para finalizar essa parte de acabamentos e estética, nós temos aqui no pescoço da manivela um acabamento feito em alumínio, que vem escrito a capacidade de linha, que seria 230 metros para a linha 0,20 mm, 180 metros para a linha 0,23 mm e 120 metros para a linha 0,28 mm. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão perguntar se essa carretilha vai ser compatível com uma pesca em pesqueiro ou não. Então eu vou medir uma linha aqui, uma 0,35 ou 37 que eu tiver aqui, e vou colocar aqui na tela para que vocês tenham conhecimento. Assim vocês vão saber se dá para usar essa carretilha em pesqueiro ou não. Então, pessoal, vamos finalizar aqui a nossa análise, o nosso primeiro contato com a Agitai Cast Play. Então eu posso dizer para vocês que eu gostei. Apesar de ser uma carretilha que entregue um visual mais simples, um acabamento mais simples, não passa a impressão de ser uma carretilha refinada, eu posso dizer que eu gostei muito, principalmente pela pegada dela. Para quem tem dificuldade em trabalhar com carretilhas grandes como eu tenho, apesar de ter mãos relativamente grandes, eu sinto muito desconforto quando eu pego uma carretilha muito alta, como acontece com alguns modelos da Cast King, por exemplo. Por esse motivo, eu nunca fiquei com nenhuma carretilha Cast King que eu tenha testado aqui no canal. Essa carretilha me agradou muito, por ela ter uma pegada muito confortável, por ela ter uma altura muito confortável e um formato de corpo que me lembra muito da Venator AC. É claro que algumas pessoas vão falar assim, ah, mas o desenho é diferente, ah, o bico é diferente. Sim, pessoal, não estou falando que é igual, eu estou falando que é uma carretilha que nas mãos ela me passa uma impressão muito semelhante ao de pegar uma Venator AC. É claro que a Venator AC, apesar de ter uma pintura péssima, é uma carretilha mais refinada, que tem um acabamento melhor, que tem um visual mais premium, em comparação a essa aqui,
Mas quando a gente fala em pegada, em ergonomia de corpo, eu posso falar para vocês que é muito semelhante. Inclusive, essa carretilha vem com um carretel rebaixado também. O carretel dela é mais próximo da vara, assim como acontece com a Venator AC. Então são essas coisas que me fazem relatar para vocês que ela me passa a impressão de ter uma pegada muito semelhante ao de uma Venator AC. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários, que eu estarei respondendo a todos vocês. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!